Bom dia, professora Jaci. Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Hoje no nosso programa abordaremos uma questão crucial na vida do pesquisador, não é, Jasper? Sem dúvida alguma. E são essas questões cruciais que necessita estarmos aqui exatamente para conhecermos. Não fugir da raia, mas encará-la, não é isso, professora? É verdade. Entre esses percalços, caminhos tortuosos que nós encontramos quanto pesquisador, nós vamos abordar, nessa entrevista, a questão... Exatamente. Aí a gente pergunta, né? Fenomenologia? Hermenêutica? Dialética? Ou dialógica? Eis a questão, certo? Elas estão aí postas, mas hoje, em particular, nós estaremos abordando um pouco para que vocês comecem a ficarem tranquilos e a conhecer esses conceitos e de que forma, né, se dá essa dinâmica. Sobre qual, professora? Fenomenologia! Olha que legal, gente. Nós temos uma convidada ilustre. Muito especial. Quem? Sabe quem? Quem? Sabe quem? Quem? Professora doutora Rosa Brito! Oi, gente! Continuando agora aqui o nosso seminário, que está muito caloroso, no bom sentido, certo? As discussões que estão sendo construídas. Estamos aqui com a nossa professora, a professora doutora Rosa Brito, né? Nada mais adequado e apropriado para essa condição aqui de discussão. Bem, então a partir dessa perspectiva, com a presença da professora Rosa Brito, a gente vai fazer uma pergunta, uma questão que eu creio que é muito importante, central, inclusive, para as nossas discussões. Professora Rosa Brito, a partir de suas experiências trabalhando a epistemologia da fenomenologia nas suas pesquisas, qual é o seu entendimento, o seu posicionamento sobre a importância e a relevância e a contribuição da fenomenologia para as pesquisas humanas e sociais? Olha, gente, e Jasper, né? Eu entendo, né? É o meu entendimento, a minha compreensão de todo o estudo que eu já fiz, é de que é impossível se construir conhecimento sem levar em consideração a questão da fenomenologia. E por que isso? Porque fenomenologia vem justamente o estudo dos fenômenos, ou seja, fenômeno é aquilo que aparece diante de mim. Então, se você vai fazer uma pesquisa, né, empírica, você vai justamente verificar como aquele objeto, como é que ele aparece, para você ser parte de um entendimento de como você vê, como você olha esse objeto, ou seja, como ele se apresenta, esse objeto se apresenta para você. E isso se dá o nome de fenômeno. Porque o que se diz é que você não olha o objeto, mas a apreensão desse objeto não se dá tal qual ele está, mas ele se apresenta para você de acordo com o seu entendimento, de acordo com toda a sua forma de olhar o objeto. Então, ele, na realidade, você olha o objeto, mas você não capta esse objeto em sua inteireza. Mas ele é captado como fenômeno. Não vai ser a porta. Ela é forte, né? Então, ele aparece como fenômeno. Então, se fenomenologia é o estudo daquilo que aparece, se você vai pesquisar algo que é um fenômeno, um objeto, um fato que apareceu, que se colocou diante de você, não tem como não partir da fenomenologia, que é justamente isso. A fenomenologia diz como é que eu vou aprender este algo que se apresenta diante de mim, que está diante de mim, como é que eu vou captar, como é que eu vou buscar o sentido desse objeto, a essência. Eu vou chamar a palavra essência, que é usada por Platão, mas não no sentido platônico, que eu estou colocado aqui, mas a essência no sentido daquilo que sustenta o objeto. Como é que eu vou me apropriar disso para poder dizer que eu estou dizendo algo que não falseia a verdade desse objeto. Então, nesse sentido, eu teria que me despir de todas as informações prévias que eu já tenho. Justamente, os prévios, isso. Então, eu tenho informações, eu chego aqui, né, e digo o seguinte: não, essa árvore, ela é uma mangueira, né, uma informação prévia que eu tenho.
Mas quando eu vou analisar, olhar a folha dela e tal, depois eu vou chegar à conclusão que não é uma mangueira, ele é um abacateiro, né? E não uma mangueira. Mas para isso, né, para eu investigar, se eu não tenho conhecimento do que as coisas são, eu tenho que me despir das informações que nós, inclusive, trabalhamos, né, até hoje, isso, das informações que são os juízos, os preconceitos, os prejuízos que eu fui formando a respeito de um fato, de uma coisa, de um objeto. Ao longo da minha existência, eu tenho que esquecê-los e ir em busca da informação, retirando do próprio objeto. A função da fenomenologia é isso, é ir lá no objeto, é chegar até o objeto e eu mesmo, por mim mesmo, né, vamos dizer, destrinçar esse objeto, procurando todos os elementos indispensáveis à sua existência. Então, não é o que estão me dizendo que é, se for um fato, mas é eu verificar se realmente isto que me disseram que é, se é verdadeiramente. Então, eu tenho que verificar, eu tenho que ir até ir ao fato e tentar esmiuçá-lo todo, tentar, né, vamos dizer assim, virá-lo até do avesso, se for o caso, para poder ver todas as suas nuances. Então não há como não se fazer num processo de pesquisa, não se utilizar dos instrumentos da fenomenologia. Certo. Então, nesse sentido, não é fazer análise, não é, professora? Não, Sim, não. Construir um novo Não, é fazer uma apreensão. Exatamente. Veja bem, e aí ver se eu distingo bem o que eu quero dizer. Eu olhei para cá e vi esta árvore. Eu percebi a árvore. Ali tem outra, tem várias árvores aqui. Né? Então aí me dá sombra, né? É legal, bonito, é verde. Eu nem sabia que árvore é essa. Tudo bem. Mas de repente, eu quero chegar aqui, olhei, achei bonito, que árvore é essa? Então eu percebi tudo que estava ao meu redor. Mas não me interessa saber, né, o que é essa árvore. Mas no momento que eu quero saber quem é esta árvore, aí eu vou aprender. Aí é que é o momento da fenomenologia. Então eu vou lá para captar os elementos que a árvore tem para eu poder dizer quem é ela. Entendeu? Então uma coisa é perceber, por isso que eu digo percepção não, porque percepção eu vou andando e vou percebendo. Até mesmo se eu não perceber o caminho que eu vou trilhando, eu vou tropeçar ou vou cair. Então, agora, sair do nível da percepção para a apreensão é que é outra, é isso que a fenomenologia faz. Em busca do sentido. Qual é o sentido? Quer dizer, esta árvore é o quê? É uma árvore, mas o que ela é? Está dentro de quê? É um abacateiro. Qual é o sentido dela, né, para a existência humana, entende? Qual é o sentido que ela tem para a existência humana? Então, eu vou em busca de sentido, dizer o que é, de que ela se constitui e qual o sentido dela. Não sei se eu me fiz clara, mas assim, eu percebo, né, as coisas, eu tenho informações sobre as coisas, mas eu não tenho conhecimento. Então, a minha percepção, eu tenho informação. Aí, quando eu vou para, né, quer dizer, justamente isso, né, eu percebi, mas como é que eu vou aprender? Então, quando eu vou para o processo de apreensão, para captar os seus elementos, eu começo a adentrar a um processo de construção de conhecimento sobre o objeto, sobre a coisa e sobre o fenômeno. E isso todos nós fazemos, ou não? É ou não é? Todos nós na nossa vida não fazemos? A gente vê as coisas e aí a curiosidade, tem um monte de coisa, mas no meio, a ver, num monte de coisa, uma me interessa. Eu percebi várias, mas me interessou aquela. Então, eu vou até ela para saber, né, para conhecê-la, para saber realmente o que ela é, qual o sentido. Então, isto é uma dimensão fenomenológica. Eu percebi, mas eu vou em busca para conhecê-la. Então, isso, captar esses elementos, não é ainda dialético, não é interpretativo. Eu ainda quero descobrir quais são os elementos que fazem com que ela seja uma abacateira e não uma mangueira. Eu saio, inclusive, né, professora, desse caminho da aproximação e para um caminho de apropriação. De apropriação. E aí o seguinte, aí depois é que eu vou, bem, quando eu estabeleço, bem, descobri todos os elementos, mas eu vou em busca do sentido, eu começo um diálogo, né, com a própria vida, com os próprios elementos. Então aí vem a interpretação. Quando eu estou dialogando para ver, captar esse elemento, veja bem, esse momento fenomenológico, ele não é separado, ele inicia aqui. Mas imediatamente, para eu captar, eu tenho que interpretar, não é? Porque, por exemplo, no caso da árvore, ela não fala comigo. O livro, ele fala através das palavras, mas eu tenho que interpretar.
Então, o que acontece? Eu já começo a interpretação. E aí, através de quê? De um diálogo. Ou um diálogo oral, como estão fazendo, ou um diálogo silencioso entre mim e o autor, entre mim, né, e a árvore, né? Entende? Eu começo a dialogar. E nesse diálogo eu vou interpretando, eu vou mudando e eu vou construindo o quê? Eu vou construindo o meu conhecimento, agora sim meu, né, sobre a árvore, o fato, o fenômeno ou qualquer coisa. Então, na realidade, é o primeiro momento, e agora eu vou trazer aqui o Aquiles Costa Guimarães, que foi o meu companheiro e tal, quando eu fiz o pós-doutorado na área da fenomenologia, que ele diz: infelizmente se criou este afastamento, se separar coisas que não podiam ser separadas. E muita gente, quer dizer, sequer toca, está fazendo um processo fenomenológico e não sabe o que está fazendo. E não diz que está fazendo, mas está. Porque mesmo sem saber que está, você não sabe que está, mas você está fazendo. Porque se você está aprendendo, mesmo que você não diga, você está fazendo esse processo. É um processo natural. Está em todo o processo de construção de conhecimento, ele já vem embutido nisso, não tem jeito, né? Por isso que não são excludentes, são complementares. Não tem como eu me isolar, né, do processo fenomenológico. Não tem como, eu só não vou. E mesmo assim, numa outra instância ele vai acontecer, é quando eu já pesquisei, já aprendi tudo, já tenho tudo guardado, dado, e vou só analisar e interpretar. Eu já passei por essa fase, né? Só aí. Mas eu tive que ter a primeira fase de apreensão. Senão, como é que eu vou construir sem aprender? Então, poderia dizer que toda pesquisa inicialmente tem esse... Não toda pesquisa envolve. Olha, para mim, na minha concepção, veja bem, para minha concepção, e que está baseada em alguns teóricos também. Para isso eu fiquei quase um ano e 2 meses estudando muito bem essa questão da fenomenologia, né? É justamente isso. Por quê? É porque em nenhum momento, e tudo que eu trabalho é isso, na minha compreensão. São processos, assim como a gente viu, aqueles polos que estão interligados: fenomenologia, hermenêutica, dialética ou dialógica estão interligados. Um depende do outro. Como é que eu vou interpretar sem aprender? Não é? Como é que eu vou dialogar se eu não aprendi nada? Vou dialogar no vazio? Vou dialogar sem fundamento? Posso até fazer. Mas e aí, como vai ser? Não há um processo reflexivo, há um processo repetitivo. Se eu quiser realmente construir conhecimento, né, através de um processo, quando construir conhecimento, tem que ter reflexão crítica, então eu preciso desses elementos. O primeiro momento é de apreensão. Tenho que aprender, tenho que interpretar. E para interpretar, para chegar à compreensão, eu preciso, a interpretação envolve um diálogo. Seja ele dialógico, dialético, mas envolve um diálogo. Achei super importante, professora. Eu creio que vai ser, inclusive, esclarecer alguns dilemas que nós vivenciamos, porque às vezes nós somos tendenciosos a querermos ser puros, né, em determinados métodos, né? E da forma como a senhora expõe, nós podemos ter uma ênfase realmente em um determinado método, mas eles estão emaranhados, né? Eles estão correlacionados, eles estão interligados. O que a gente estratifica da sua fala, né, nesse sentido. E já acho que ainda tem mais. Aqui a gente convencionou, e a questão da metodologia, ainda tem questões, não que eu domine, saiba, não é nada disso, mas ainda está um pouco confuso. É que, por exemplo, né, claro que tudo que é um caminho é método, mas como tudo que está num caminho é método, fica às vezes confuso também de entender. E é por isso que, inclusive no livro que nós estamos trabalhando, né, ele não dá como método. Vocês, como é que ele coloca lá? Ele não coloca como método esses elementos. Ele coloca, é como se fossem fundamentos para o meu caminhar, né? E não como método, não a fenomenologia hermenêutica dialética, como método propriamente, como se fosse assim técnica, não como técnica. É um método porque essas questões são elementos neste caminhar, mas ele não coloca, e eu também não coloco, né? Ele vai em movimento. E também coloco, para mim, eles são fundamentos, né? Essas questões são fundamentos e não
propriamente método entendido no sentido de quase técnica, né, de uma coisa que guia, mas de orientação. Na realidade, são orientações filosóficas que a gente poderia chamar. Então, fenomenologia, hermenêutica, dialética e dialógica são orientações epistemológicas, né, que a gente não pode deixar de levar em consideração quando está desenvolvendo uma pesquisa ou um trabalho qualquer científico, filosófico, teórico. Não pode. Eu acho que o mais legal, eu acho que é o legado que isso vai deixar nas nossas pesquisas, porque quando a gente concluir, nós vamos ter a oportunidade de visualizar o todo, né? Inclusive, olha, aqui eu fui tendencioso nesse momento a um determinado método. Aqui eu participei desse movimento, aqui eu me correlacionei com um ou mais, né? Então é muito legal. Eu acho que o ideal é que vocês vão ter que trabalhar com eles concomitantemente, né? Porque Exatamente. Precisam de o tempo todo a gente vai ter que estar aprendendo, né? Interpretando, dialogando o tempo todo. O diálogo é que muda. A única mudança está nesse processo, o diálogo da interpretação. Aí é que muda. Será dialético, dialógico, quer dizer, entendi. Aí é que é a mudança. Então eu vou estabelecer, né, a minha interpretação será baseada numa dialética, quer dizer, num diálogo através de um processo dialético, ou minha interpretação desses dados aprendidos será, né, dentro de uma perspectiva da dialógica interdisciplinar e tal. É isso que vai mudar. Só vai mudar aí. O restante não. Porque não adianta você querer eliminar. Não vai eliminar. Não vai. E também a única coisa, mas aí não está nem na fenomenologia, nem na hermenêutica, nem na dialética, nem na dialógica, essa compreensão. A única vai de onde eu vou partir. É o meu processo de onde eu parto. Eu parto de uma perspectiva de mundo materialista ou eu parto de uma perspectiva de mundo idealista. Mas mesmo assim, partindo, seja de uma perspectiva materialista, seja de uma perspectiva idealista, esses elementos vão estar presentes, não tem jeito. Né? Não tem jeito. Então, a minha análise, né, esse meu diálogo, é que será diferenciado em função dessa visão de mundo. Legal. Bem, gente, o desejo que a gente tem aqui é de continuar falando com a professora, né? Explorá-la muito mais, caramba, né? Mas nós temos que prosseguir com o seminário. Espero que tenha servido de contribuição, não tenho certeza disso, né? Foi contribuidor, eu acho que foi fortalecedor, inclusive, das nossas convicções e, principalmente, foi um projeto aqui também com ela de construção de conhecimento. Vocês têm livros já.